Olá, boa tarde. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre a Palestina desde o princípio. Então, depois dessa série você vai entender tudo o que está acontecendo lá e eu espero que vocês gostem. Vou pegar desde a geopolítica, desde os fatos mais importantes históricos, das argumentações sionistas e no final você vai estar protegendo a Palestina como a gente quer, que é a liberdade para a Palestina. Então fique com a vinheta e em breve eu volto. Aê, muito bem, muito legal. Então vamos começar essa a nossa pesquisa sobre o tema. Então, lembra que a gente está falando naquela outra série também sobre o Oriente Médio, a série Jinjian Azadi. A gente falou sobre o Afeganistão, a gente falou sobre o Kurdistão. Só que, por que a gente faz isso? Porque essa região aqui, ó, vamos mostrar o mapa novamente. Essa região é muito importante para a sociedade. Por quê? Porque aqui é o berço de muitas e muitas evoluções sociais, humanas, de desenvolvimento humano, o Oriente Médio, né? Então, essa parte verdinha. Vamos ver mais ou menos como que é essa região, olha só. Aqui tem o Egito, né? Ó, a gente tá aqui, tá vendo? Aí Israel, vejam só vocês. É essa ponta toda roxa. Por quê? Porque eles já estão tirando do mapa a Palestina, eles estão tirando do mapa a Palestina, né? Então veja só que absurdo, que descarados, né? Aqui é Israel, né? Em cima a Síria, aí a Turquia, a gente já viu esse mapa, o Iraque, Irã, Afeganistão, tá vendo essa região ali, ó? Essa região era para ser o Kurdistão, mas eles também não querem colocar o Kurdistão no mapa, entende? Então eles ignoram essa região, né? Aí fala como se fosse as fronteiras. Olha só, e hoje a gente vai falar sobre essa partezinha aqui, tá bom? A gente vai ficar em volta daqui, que é o Israel, Cisjordânia, Palestina e toda a situação que está acontecendo nesse local. Lembrando que a Palestina ainda existe, por mais que eles foram cruéis, né, desde 2022 para cá, mas ainda assim a Palestina existe e quem dera se o sonho, né, fosse com que Israel deixasse a Palestina e voltasse a ser a Palestina que a gente conhecia. Mas isso é um sonho talvez um tanto quanto utópico, por enquanto. Agora a gente viu aqui o mapa, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para o passado, a gente vai ver como era antigamente, tá bom? Então, é a mesma região, tá? É a mesma região daqui, ó, certo? É a mesma região, só que vista no passado. É a mesma região daqui, deixa eu mostrar. Ó. Queria até fazer de um jeito diferenciado para vocês entenderem qual que foi o movimento. Não sei se deu para entender. Ó, estudar um mapa é muito importante e é muito complexo também. Não é tão fácil assim, tá? Olha só. Tá vendo essa região? O Egito aqui do lado, verdinho, né? Aí o mapa antigo é assim, ó. Tá vendo? Aonde é o Egito, na verdade, ó, a Arábia aqui, tá vendo? A crescente fértil, essa parte aqui é a Mesopotâmia, tá bom? Então, parece uma lua, ó. Pega aqui a região onde atualmente é Israel, que era a Palestina. Aqui, ó, tá vendo? É o mar Mediterrâneo, aqui, ó, pertinho, ó, roxinho, né? O Egito, ó, tá aqui do lado, fazia parte da Mesopotâmia. É muito importante para entender a política de um país e entender também sua geopolítica. Às vezes a pessoa não percebe. Então, ó, essa crescente aqui, ó, certo? Aí, olha só, de um outro ponto de vista, ó. Então, faz uma meia lua aqui, ó, Mesopotâmia, tá vendo? É uma grande área, né? Aí, vamos ver aqui, ó.
de um outro ponto de vista, ó, mais específico, né? Ó, dá uma olhada, é a mesma lua, ó, por que, que a gente considera a lua? Porque é esse formato que faz. É, e a gente vai entender o porquê que é assim, tá vendo aqui também, ó, já invade um pouco mais, ó. Né? As coisas vão mudando conforme o tempo, são muitos anos e anos de diferenciações aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu trouxe para vocês esse mapa mais interessante, que aqui em amarelo são os rios. Tá vendo? Ó, são os rios que os rios que passam por aqui. E por que que isso é tão importante? Porque os rios é que deu a base para a construção das civilizações ali, tá? No passado. Então, ó, veja só, a gente vai se focar no rio Tigre e Eufrates, tá bom? Que é esses que estão aqui perto da região da Turquia, do Iraque, certo? Ó, que faz parte também da antiga crescente fértil, né? Que era a construção ali. Ó, esse mapa aqui que eu tô mostrando pra vocês, eu vou apagar os outros, peraí, que senão depois fica uma bagunça, né? Eu sou uma bagunceira. Ai, meu Deus, a batida aqui, pronto. Tá vendo aqui? Esse mapa, ó, plano da ONU da partilha da Palestina, né? Infelizmente. Então, ó, antigamente toda essa parte marrom, né? Aí aqui a Jordânia, né? A Cisjordânia, não sei se fala assim. Aqui, ó, toda essa parte marrom era a Palestina antigamente, né? Era a Palestina até uns anos atrás. Aí, agora não, agora é tudo Israel, tá vendo? Eles tiraram do mapa a Palestina, ó, e colocaram o Estado de Israel. Então, quer dizer, a ONU queria fazer uma a gente vai conversar sobre isso, eu não vou falar muito sobre isso, que isso é mais para o futuro, tá? A gente vai ficar agora só nos casos do passado, mas só para vocês entenderem mais ou menos como é que foi caminhando a colonização, tá? Então, ó, antigamente a Palestina, toda essa parte verde, aí com a entrada de Israel, ó, eles foram abusando, até que a Palestina agora se tornou um ponto bem pequeno. E já deve ter mudado também essa estrutura, tá? É a colonização do povo do Estado de Israel sionista em cima do povo palestino, com o quê? O aval mundial dos homens patriarcais do mundo afora, tá? Então, tiveram muitas, enfim. Onde fica a Mesopotâmia? Então, para a gente entender mais ou menos... Localizada no Oriente Médio, essa é a denominação dada para a região de terra... Aqui, certo? Deixa eu tirar o som. Cadê? Vou postar de novo. Onde fica a Mesopotâmia? Eita, onde? Aqui, achei. Certo, então eu trouxe esse videozinho para a gente poder entender um pouco aqui a região da Mesopotâmia, tá vendo? Ó? É essa região aqui. Olha que legal, os rios Tigres e Eufrates, né? Muito bem, ó. Pega aquela região da Turquia, Síria, Iraque, né? Mais ou menos ali. Então eu vou deixar esse videozinho daqui a pouco passando, só pra gente continuar aqui, ó. Por que que é tão importante a gente falar dessa região e dos rios? Porque as civilizações antigas, elas são cidades hidráulicas, né? Por quê? Porque elas pegam os rios, ó, e elas vão construindo esses quadradinhos aqui, tá vendo? Que nem tá vindo na foto. Né? Então o que que acontece? Eles vão construindo esses mananciais de água para se espalhando e se expandindo a água para que a população possa usufruir. Aí a gente chama isso de cidades hidráulicas. Hidráulica, né? Acho que é assim que fala. Só que o que acontece? Aí então os rios foram locais de muito desejo dos homens de quererem dominar esses lugares, né? Então, os rios, até na natureza mesmo, o rio sempre é um local de encontro dos animais, e por isso que é muito perigoso para os animais irem beber água, o próprio ser humano, porque ali vai ter tantos animais que estão querendo aquela água, precisam, e tanto o ser humano que quer montar suas cidades em torno dos rios, né, para garantir a sobrevivência. Aí então, como eles querem não somente a água, mas também todo o poder cultural,
social, de opressão ali, aí começam a ter brigas sociais e os conflitos em volta desses mananciais. Isso é muito importante para entender. Então, a Mesopotâmia nos ofereceu muitas coisas importantes, né? Então, a gente teve os sumérios, que é daquela região, e eles trouxeram para nós a escrita. Aí, depois que a escrita surgiu e começaram a escrever nas pedras, aí a gente vai ver o Código de Hammurabi novamente, que foi a primeira, né, as primeiras leis para o povo, opressoras, que eram patriarcais para domínio, para a propriedade, né, privada dos reis, e também para o domínio dos corpos das mulheres. Então, é na região ali do Oriente Médio que a gente vê surgir com força o monoteísmo patriarcal, as religiões patriarcais, né? Aí, então, a gente vai ter quem também? Os assírios. Os assírios é um grupo muito violento de homens. Eles eram extremamente violentos, eles foram considerados mais violentos da época, né? E aí eles, então, oprimiam. É uma das coisas importantes que veio dali. Nós temos histórias como da Babilônia, da Torre de Babel, que os homens tentam, né, na história mitológica, por assim dizer, né, por mais que tenha alguns vestígios arqueológicos sobre a situação, tem todo um mito em volta da história. Então, eles acreditam que naquela época eles tentaram fazer, acho que Nimrod, né, tentou fazer uma Torre de Babel gigante, para poder alcançar Deus, para poder atingir os céus. Sendo isso considerado uma desobediência do homem, aí Deus pega e faz com que todas as pessoas comecem a falar línguas diferentes. Nessa desorganização, a torre desaba. Então, por quê? Porque está querendo dizer assim, as pessoas não se falam, elas não conversam, a metáfora é essa, né? Cada um falando o que quer, faz com que a desorganização aconteça, em vez de buscarem consenso, a união, né? A humildade de opiniões. Essa seria a metáfora e o ensinamento da história. E aí outros interpretam a mensagem diferente, tipo, que a desobediência do homem fez com que Deus pegasse e fizesse as línguas diferentes surgirem no mundo. Então, aí eles colocam uma ideia mística da nascença de várias línguas. Não por um fator cultural de povos que estavam distantes, mas porque naquela região aconteceu isso, aí os povos entendem a diferença do pensamento. Mas a realidade é que a cultura é que faz a língua das pessoas, né? Este aqui é Israel, um dos países mais desenvolvidos do Oriente Médio, mas o seu território tem um grave problema geográfico. Começando pela... Vocês viram que nessa animação já colocaram o quê? Que ali é Israel, ponto. Não tem mais, entende? Brecha para a Palestina, não tem nenhum nome Palestina ali. Até a Cisjordânia é capaz eles quererem já começar a tirar, né? Então, é uma opressão muito grande o que a gente está vendo acontecer, certo? É só uma animação para a gente ver por cima, tá? Então, ó, aí o que a gente vai falar agora? Agora a gente vai falar sobre os pensamentos messiânicos, porque foi lá também na Mesopotâmia que começa a surgir o pensamento messiânico, que é onde começa a ter o surgimento das 3 religiões monoteístas patriarcais. Então, a gente vê mais ou menos uma trajetória narrativa de como que isso foi se desenvolvendo conforme o tempo, né? É claro que dentro da minha visão, e é humilde, eu sou uma professora, pesquisadora aqui, trazendo para vocês as visões que eu fui tendo conforme fui estudando, vendo documentário, lendo livro. É uma pesquisa de mais de anos e anos, e só nesse trabalho aqui eu levei 7 meses. Então me perdoem os erros, né, as interpretações, eu estou aqui para causar essa reflexão. Mas sou um ser humano que gosto de pegar todos os temas, né? Não tenho limites. Então veja só, ali o que acontece?
nós vemos que, primeiramente, antigamente, o pensamento messiânico de um homem que foi enviado por Deus, que é filho de Deus, que é filho do sol, que é filho, né, de alguma coisa estratosférica, né? Esse pensamento e que esse homem vem para salvar a humanidade, geralmente homem, nunca mulher, né? É o homem que é enviado por Deus para salvar a humanidade. Esse pensamento messiânico, por assim dizer, começa a ser muito falado com os faraós, né? Então os faraós se sentiam esses homens messiânicos, esse homem enviado por Deus para gerenciar, né? Que na verdade se tornava mandar na comunidade. Aí nós temos Agenaton, por exemplo, que ele dizia que era filho do sol. E então ele constrói a sua narrativa messiânica toda em cima disso, né? Aí dizem, o pessoal da Rosa Cruz, a maioria que eu percebi, vai dizer que Agenaton era um homem bom, que foi um processo, né? Ele tinha do seu lado a Nefertiti, e então ele escutava muito ela, e foi até mesmo acho que arqueologicamente isso mostra que ele era um reino menos opressivo do que os outros, né? Ele era mais pacífico e próspero, enquanto tem outros grupos que eu acho que até é menor, que vai dizer que não, que o Agenaton ele era tão opressivo quanto os outros, que ele fazia sacrifícios e que ele queria unificar uma religião só, não para unir os povos, mas para o seu grande engrandecimento. Eu não sei, eu prefiro acreditar que o Agenaton era bom e era um cara legal porque ele tinha Nefertiti e escutava ela. Mas de qualquer maneira, os mistérios da arqueologia ainda, né? Tanto que eu escutei bastante o pessoal da Rosa Cruz fazendo as pesquisas e eu gostei bastante, mas ainda realmente a gente não tem base material para saber, né, como é que era de fato naquela época, no aspecto da índole dos faraós do passado. Mas a gente já vê, por exemplo, são tentativas messiânicas aí, né? Aí o que acontece? Nós vamos ver que, eu não quero deixar sem nada assim, aí nós vamos ver que acontece o seguinte, com essa ideia de que o Messias ele iria nascer dos reis, né, era algo que distanciava do povo, e o povo que estava sofrido ali também está criando as suas próprias culturas, mitologias, né, sabedoria ancestral, né, que seria um falar do outro, criar mitos, né, mitos e símbolos revolucionários. Então o que acontece? Chega então os hebreus, principalmente, e entre outros grupos ali, que vão falar que, na verdade, o que acontece é que o Messias vai nascer do povo pobre. Então, que o próximo homem enviado de Deus para salvar a humanidade não iria mais vir de um faraó ou de alguém da elite, mas sim vai surgir do povo. Por quê? Porque o povo vai escrever suas histórias e suas mitologias dentro daquelas necessidades que eles mais precisam, né? Então, por exemplo, no Brasil é muito comum a gente acreditar que o paraíso é o descanso eterno. Por quê? Porque no Brasil é um dos países onde as pessoas mais trabalham no mundo, mais são pagadoras de impostos do mundo. A gente tem uma legislação mais cara de todas, né? A gente paga muito caro para ter o Estado que a gente tem, e cada vez mais o Estado vai montando mais braços e braços e braços, tanto que o ano passado fizeram agora a instância que vai cuidar das questões dos jogos de azar no Brasil, da internet. Precisa de uma coisa dessa? Não, tinha que ser proibido, mas o Estado sempre vai montando mais instância para poder os homens sugar imposto de nós. Aí o que acontece? A gente vê pouca coisa voltando para o povo e a gente pagando caro para que essas pessoas fiquem lá trabalhando por nós, né? Então, claro que no Estado tem pessoas boas que trabalham com responsabilidade, mas a maior parte está se enriquecendo de forma
não é? A gente não é bobo. Então, o que acontece? O Estado, aí a gente vai ver, por exemplo, em outros países, que o paraíso, na verdade, é ter um monte de mulher. Aí a gente vai ver que o paraíso de uma pessoa que mora num país muito frio é um país calor, entende? Um lugar cheio de calor e festa. Aí o paraíso das pessoas vai condizer com o sistema social em que ela está colocada, né, na opressão que ela tá sofrendo. E então a mesma coisa é com a criação do Messias. Então as pessoas começaram a perceber, né, ali os hebreus e tudo mais, naquela região, os povos oprimidos, que não, que o Messias ele ia nascer e iria compreender as necessidades deles, que eram pobres. Por isso que muitos reis, em muitas histórias pelo mundo afora, não só na Mesopotâmia, mas muitos reis começam a o quê? Sequestrar criança, sequestrar bebês, porque eles tinham muito medo de que algum daqueles bebês pudessem ser o futuro que ia derrubar eles, derrubar o poder. Então, uma coisa muito comum que a gente vê é quem está no poder está sempre com medo de perder o seu status, de perder o seu poder. Então, aí os homens do poder são medrosos, são extremamente medrosos. Quem não tem nada a perder, não é? É corajoso. Quem tem muito a perder tem que se preocupar mais. Seria mais ou menos isso. Então, a gente vê na história que essas místicas religiosas realmente interferem na própria história do povo. Então, a gente vai ver agora uma mudança. Só que aí o povo, eles vão falando que vai surgir um Messias e que esse Messias vai nascer pobre e vai salvar a humanidade porque ele entende as questões dos pobres. Aí o que acontece? Conforme vai evoluindo a escrita, a gente chega ao ponto que o Torá, a escrita vai evoluindo e então eles conseguem fazer um livro. Quando eles começam a fazer livros, escrever nos pergaminhos e tudo mais, então a elite dos fariseus, né, dos levídicos, começam a montar o quê? O Torá. Quando faz o Torá, aí coloca o Messias, eles recolhem, né, as histórias do povo ali, a mitologia do povo, da ancestralidade da galera mais pobre, que ela tá fabricando cultura, ela tá fabricando conhecimento, que é algo que a elite não quer que a gente perceba. Então, o que acontece? Eles começam a falar que o Messias vai nascer dos pobres, até pode ser, mas que ele tem descendência de Davi. Então, o que acontece? Os judeus vão lá e colocam o Messias novamente num ponto elitista, entende? Ele volta a um ponto e um estado elitista. É como se tivesse uma narrativa que vai distorcendo a sabedoria ancestral, né? Então, veja só, aí por quê? Porque para eles seria mais cômodo dessa maneira para que... então, por exemplo, Moisés, ele não era elitista. Ele era um homem do povo. E ele poderia ter sido elitista. Eu descobri até que ele era bonito, sabia? Estava dizendo que ele era bem apessoado, assim. Que nem eu. Ele era bem apessoado e tal. E aí ele escolhe, ele tinha muitas amantes, pessoas que queriam ele, mas ele escolhe deixar de lado esse mundo para salvar o povo hebreu, por causa do coração dele. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Mas que os levis vão lá e tentam eletizar o Moisés. Eletizar de qual maneira? Colocar ele em um estado acima do povo, e não um homem do povo que lutou pelo povo pelo amor e carinho e fé em Deus. Não, mas um homem que ele fez tudo isso porque ele estava acima daquele povo, ele era especial para Deus, entende? Um especial, né? O mesmo fazem com os patriarcas, e tira meio, e o povo vai percebendo isso. É claro que o povo percebe essa mudança dos sacerdotes com relação à sua sabedoria, mas eles não podiam falar nada. Eles estão, né, nós estamos sempre sendo oprimidos por esse Estado, né, esse Estado patriarcal e esses homens aí e tudo mais. Então, e aí o que acontece? Nós vamos ver o nascimento.
Aí depois que vem essa o Torá, né, que faz esse regimento, lembrando que não é só um aspecto religioso de crença, porque a gente aqui no Brasil, por exemplo, tem a liberdade de escolher o que queremos acreditar ou deixar de acreditar. A gente pode ser ateu também, né? A gente tem essa liberdade no Brasil. Agora, em outros países, não tem liberdade. A pessoa ela era obrigada a acreditar naquilo ali. Então, o que acontecia? Os judeus, os levis e tudo mais, o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas, as crianças, e obrigavam a criança a ficar o dia inteiro recitando o Torá. Né? Porque nem todo mundo sabia ler. O livro era simbólico, mas os sacerdotes sabiam ler e tal, né? Alguns escribas, coisas assim, mas não era todo mundo. Então, quem não sabia ler era obrigado a ficar fazendo rituais para decorar tudo aquilo na visão dos fariseus, né? Dos levis, lá eles não podiam tirar a dedução que eles quisessem dos textos sagrados, não podia. Então, eles criam não somente o dogma religioso, mas a obrigatoriedade de dia após dia ter que fazer aquilo. Então, imagina, naquele tempo existia pessoas ateus, existia pessoas que falam, não acredito em nada, né? Mas ela era obrigada a seguir os princípios da religião. Então, às vezes a gente tem uma visão do pessoal do passado como se o pessoal do passado fosse passivo e aceitasse tudo, e não era bem assim. Tinha os revolucionários, tinha vários pensamentos religiosos, né? Mas esses eram engolidos pelo sistema ali opressor daquela época, eram sacrificados, eram eram colocados, como aconteceu com Jesus e outros, né? Então, era mais ou menos assim que funcionava aquela ideia. Não era simplesmente uma religião e as pessoas seguiam porque queria. Não, a maior parte da população não queria aquilo. Quem é que vai querer ficar de jejum, né? Você trabalha a semana inteira que nem um condenado, né? E aí chega no final de semana que é para você descansar, você é obrigado a fazer jejum o dia inteiro. Entende? E por que eles queriam que o povo fizesse jejum? Para purificar a alma do povo? Não, para que o povo ficasse fraco, né? Que o povo não se alimentasse direito. E aí o trabalhador estava sempre em um estado de estresse, né? Yari, mas você está falando que ficar em jejum é errar? Não, gente, se você faz porque você quer, porque você acha que aquele momento é de fazer o jejum, uma coisa. Outra coisa é você ser obrigado a fazer jejum por causa que um sistema que se você não fizer, você toma chibatada. Entende? É outra coisa, é outro sistema. Eu acredito que o jejum faz até bem para a saúde, dependendo de como faça, mas não nessa imposição que é. Né, que é até hoje. Então, muitos vão falar assim, não, mas isso era no passado. Não, até hoje é assim lá. Né? Não é democrático que nem eles gostam de mostrar na televisão. Entende? Então, veja só. Por quê? Por causa da elitização. Aí, nós vamos ver, né, que existe um grupo de pessoas que falam que o Messias já nasceu. Né? E aí vem os cristãos, que na verdade não é cristão primitivista, mas são os messiânicos primitivistas, eu vou chamar assim, né? E aí até pode falar Yahushua, sei lá, mas que eles começam a falar que não, que o Messias realmente nasceu. A gente pode pensar que foi uma ânsia para ir contra o sistema judaico daquela época, né? Dizer, não, já nasceu, ó, para com isso aí que já nasceu, entendeu? Ou pode ter sido realmente que nasceu um homem muito revolucionário ali, que conseguiu, né, pegar e virar um mito para aquele povo. Mas o que a gente sabe é que depois os romanos, vendo que era muito bom o livro do Torá para oprimir o povo, para colocar a sua própria cultura, eles vão e fazem a Bíblia, né? E até hoje os judeus falam que a Bíblia é extremamente intolerante de religiosidade, porque realmente o Novo Testamento é totalmente contra o Velho Testamento. Se você vai ler, Jesus está falando tudo ao contrário do que os judeus estavam propondo sobre o que era Messias, né? Isso é bem claro. E aí eles utilizam, obviamente, a Bíblia para poder converter o povo dessa região da Palestina, dessa região, porque ali era um lugar de sempre muito conflito. Então, ali as pessoas estavam sempre querendo dominar aquela região, né? E para você dominar uma região, você também tem que dominar o quê?
a cultura dessa pessoa, a cultura das pessoas, tá? Então veja só vocês, aí nasce o cristianismo, né? Então só que novamente aquele homem que era do povo, aquele homem que veio e sabia os problemas do povo, ele não é elitizado, mas o que eles veem? Que a hierarquia elitizou Jesus Cristo, né? Então Jesus, que era amoroso, bondoso, cuidava da saúde das pessoas, se transforma no padre, no papa, né? Se transforma num ritual. Jesus não pediu para ninguém fazer ritual de nada. Pelo contrário, ele criticou os rituais, né? E o que acontece? Os romanos criam rituais para comemorar, né? Comemorar, memória, né? Memorar-se daquilo que já aconteceu. Então, eles comemoram toda vez o nascimento de Jesus, comemora toda vez que Jesus passou pela Páscoa, toda vez que Jesus, entende? Né? Mas Jesus não falou para ficar comemorando, não desse jeito, como, né? Cheio de dogmas, estigmas e tudo mais. Enfim, então aí por último a gente vai ver nascer a religião islâmica. Por quê? Porque ali na região o pessoal começa a perceber, opa, peraí, tem o Torá, né, que já era opressor para o povo, aí depois vem o cristianismo, que é uma cultura europeia tentando dominar aqueles países, né, as suas riquezas, né, os rios, os gases, o petróleo, né, que ali também tem muita riqueza. Aí o povo daquela região, né, começa, da Palestina mesmo e tudo mais, começa a perceber que é muita interferência de poderes, e então um grupo vai e constrói o Alcorão, né? Aí, então, primeiro veio o judaísmo, o cristianismo e depois o islamismo. E nessa eles criam um Messias que até é do povo, né? Mas tem uma coisa interessante aqui, peraí, deixa eu ver, lembrar. Aqui, ó. Peraí, calma. Ai, eu tenho que aumentar. Despertar a sabedoria e o conhecimento da humanidade, vingar os oprimidos, tá vendo? Eu não sei se essa palavra tá mais correta, mas vingar os oprimidos, né? Despertar a sabedoria e o conhecimento, restabelecer a paz e a justiça no mundo, unir-se a Jesus para chamar os cristãos a segui-los, tá vendo? Então, os muçulmanos, a gente já vê que tem a sua base de pensamento realmente ligada ao cristianismo. Entende? Então, para os muçulmanos, não vai vir... o Jesus foi dos profetas, né? Um dos profetas, e aí que vai unificar... Daí o Messias verdadeiro vai se unir com Jesus. Entende como a narrativa já mostra uma tentativa de pacificar com os cristãos europeus, né? Essa batalha, que na verdade não é tanto uma batalha religiosa de crenças e dogmas, mas sim uma batalha territorial e de independência do povo. Entende o que eu quero dizer? Então, mas Ari, eu acredito sim no que eles falaram. Ari, acredito no que o outro falou. Sim, mas você está podendo acreditar no que você quer porque você está aqui, né? Se você estivesse lá, aí a brincadeira é diferente. Né? A brincadeira é diferente. Por quê? Porque se a pessoa ela não acredita nos muçulmanos vivendo no Afeganistão, por exemplo, né? E um monte de gente começa a não acreditar, isso faz o quê? Desaba a cultura que eles montaram, que é tão importante para manter o quê? A pessoa fazendo diariamente o que eles pretendem, eles sabem os movimentos das pessoas, eles sabem que a mulher está fazendo, o que a mulher deixou de fazer, né? Eles querem tentar, né? Controlar tudo isso. Então, a cultura, a não crença de uma pessoa, isso mostra a importância da mente de cada pessoa, né? A uma pessoa só dizer que não acredita, já pode modificar o ambiente inteiro ao redor dela, né? Então, é esse medo que eles têm de que as pessoas deixem de acreditar naquilo, dependendo do território ao qual ela está. Mas os cristãos são perseguidos. Tanto quanto eles também perseguem, né? E tanto quanto eles já perseguiram,
né? A diferença é que o cristianismo não tem a importância, por exemplo, o islamismo em algumas regiões ele tem que ser extremista, porque se eles não forem extremistas, eles perdem o poder cultural ali dentro, e para eles perderem o poder social, o financeiro, né, e tudo mais, 2, eles sabem disso, tanto que a gente viu o Afeganistão, quantas vezes o Afeganistão mudou de religiosidade e emancipação para as mulheres, por causa desse movimento cultural, né, de poderes. Quando estava com os comunistas, as mulheres tinham um certo tipo de liberdade, quando vai para o islamismo, as mulheres perdem a liberdade e tem outro, né? Outro regimento forte, forte sobre restringindo seus movimentos, né? Então é tudo disso que se trata, enfim. Muito obrigada por assistirem até aqui. Essa é a primeira parte, tá? Dessa pesquisa, desse estudo. O próximo vídeo eu vou falar agora sobre a questão dos fatos históricos, das religiões abraâmicas, da história que deu base na narrativa sionista, tá bom? Então eu vou falar sobre Abraão. E esperem que daqui a pouco eu já volto.